Olá pessoal, este é o podcast Tendências em Educação em Ciências e Matemática, no qual são abordados assuntos relacionados aos temas de pesquisa da área e suas relações com a escola. Buscamos aqui aproximar a pesquisa e a prática. Neste episódio, eu, Tobias Espinosa, e meu colega Lucas Ogliari conversaremos com o professor Terrimar Pascoaleto sobre a aprendizagem baseada em projetos. O Terrimar é licenciado em Física, mestre e doutor em Ensino de Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, lotado no campus Osório. Além das formalidades, o Terrimar é um grande amigo. Eu e ele fomos colegas de pós-graduação, com os mesmos orientadores, então nós convivemos e até hoje fazemos aí alguns projetos juntos. Então, seja bem-vindo, Terrimar, ao programa. Obrigado por ter aceitado o convite, E, bom, para começar, Terrimar, a gente queria que tu falasse um pouquinho da tua história, tá? Como que foi o teu contato? Pode começar lá com a física, com o ensino de física, até chegar no projeto que foi o teu doutorado com relação à aprendizagem baseada em projetos, como que isso tem relação hoje com a tua prática e tal. Enfim, nos conta um pouquinho da tua história. Tá ok. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui conversando num espaço tão interessante, e poder dividir um pouquinho desses conhecimentos. Como o Tobias falou, fomos colegas, vira e mexe a gente dá uma conversada sobre diversos assuntos, propõe projetos juntos. Então, quando veio o convite, me pareceu bastante natural que a gente fizesse essa conversa, e principalmente pela proposta que eu achei muito interessante. Acho que é uma oportunidade útil para o pessoal da área de ensino de ciências para a gente trocar algumas ideias, Então, falando um pouquinho mais especificamente de como eu cheguei na física, eu estava pensando inicialmente num olhar mais acadêmico, mas já que tu puxou o de antes, o meu contato com a física, como a maioria das pessoas, aconteceu lá no ensino médio, meu primeiro contato. Finalzinho do fundamental, início do médio, na escola. Antes disso, não tinha havido nenhum contato formal ou informal com a física. Tive facilidade e sempre foi uma coisa assim que mesmo no ensino médio eu ajudava os colegas, e ficou bem mais forte no terceiro ano, onde o tema era eletricidade, porque eu fazia paralelamente o curso técnico, não é curso técnico, mas um curso de aprendizagem do Senai em eletricidade. Então, assim, quando começou aqueles assuntos, toda a discussão da eletricidade, eu já tinha essa base, Já tinha essa base de conhecimento e ficava mais fácil, e ajudava os colegas, ajudava o professor na época. Ele soube aproveitar isso também, de ao mesmo tempo não desmotivar o aluno que estava ali sabendo um pouquinho mais, então ele colocou num desafio diferente. E assim, essas coisas foram me dando uma visão de que, independente do que eu pretendia, que naquele momento era outra coisa, eu tinha uma capacidade e levava jeito assim, em trocar ideia com os alunos, de ensinar alguma coisa. Então, naquele momento, meu objetivo era ser piloto de avião. Essa é a verdade, E aí, só que existiam algumas limitações para isso. Eu teria que investir mais tempo em alguns cursos, e chegou o momento de escolher ali o rumo da universidade. Toda essa experiência agradável que eu tive de ensinar colegas, de discutir a física e principalmente de conseguir enxergar o mundo com outros olhos a partir da física, abriu essa possibilidade, Então, acabei fazendo vestibular para física com esse olhar. Ingressei no ano de 2000 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e aí fiz o curso de licenciatura, me formei, e na sequência, naturalmente, eu queria muito algo que tivesse a ver com esse ramo também, de ensinar, Então, o mestrado profissional que naquele momento existia lá na URGS, foi mais do que natural, Ele, na época, exigia, vamos dizer assim, que estivesse trabalhando com física, eu já estava, mas também ele valorizava a experiência em sala de aula que eu ainda não tinha. Então, não foi uma coisa na sequência da outra,
mas logo em seguida eu entrei no mestrado profissional e comecei a trabalhar com algumas possibilidades. Eu, naquele momento, queria muito alguma coisa com tecnologia, já tinha feito iniciação científica nisso, né? Mas algumas possibilidades que foram surgindo me levaram mais para o lado da metodologia, né? Do como ensinar física. Então, eu acabei propondo ali, estruturando, vamos dizer assim, uma metodologia de ensino de física a partir de situações, né? A partir de algumas situações problema. Naquele momento, eu não tinha muito contato com a ideia de aprendizagem baseada em projetos, né? Inclusive não usei esse termo no mestrado, mas hoje, de forma retrospectiva, eu diria que já tinha alguns elementos muito presentes ali naquela metodologia que eu acreditava, né? Então, o meu mestrado profissional girou em torno dessa metodologia, de algumas propostas de exemplos, etc. E, na sequência, o doutorado era um desafio, porque sairia de um mestrado profissional e iria para um doutorado com característica acadêmica, né? Então, alguns desafios vencidos, como disciplinas e coisas do gênero, a gente conseguiu o ingresso, e aí o desafio foi realmente reestruturar a mentalidade para algo mais acadêmico. Com isso, né, pensando em quais temas, eu ainda tinha algumas ideias de metodologia ligada com tecnologia, mas eu tinha uma coisa muito forte em mente, que é, como professor, eu precisava pesquisar a minha prática, a minha realidade, digamos assim. Então, eu não queria desenvolver uma pesquisa de doutorado que fosse voltada para um contexto diferente daquele que eu estava imerso e que pretendia continuar, que era o Instituto Federal. Então, conversando com os orientadores e pesquisando um pouco, a aprendizagem baseada em projetos surgiu como algo muito interessante para, pelo menos naquele momento, né, para o contexto no qual eu estava vivendo, que era como professor do Instituto Federal, né? Que tem essa perspectiva, esse olhar um pouco mais prático e etc. Então, depois de alguma pesquisa, de algum olhar, alguns estudos sobre isso, acabou sendo vamos dizer assim, o tema central escolhido para a tese, né? E ao redor deles, claro, desse tema orbitaram outras ideias que foram mudando, mas o tema da aprendizagem baseada em projetos apareceu ali como importante nesse contexto. Claro, depois com a leitura, com o aprofundamento que a gente faz no doutorado, eu percebi que isso é aplicável em qualquer contexto. Intermar. E no início do mestrado tu já estava dando aula no Instituto Federal? Não, na Não? verdade não, não destaquei isso. Logo que eu terminei a faculdade, logo que eu terminei a licenciatura, eu fui dar aula na rede particular de ensino. Ah, tá. Então, eu trabalhei na rede particular de Porto Alegre, inclusive foi nesse contexto que eu desenvolvi o produto do mestrado profissional, né? Eu não citei, mas esse produto que eu fiz, essa metodologia baseada em situações de problema, ela era voltada para o nono ano do fundamental, que era um problema que a literatura trazia, que esse primeiro contato dos alunos com física era muito traumático, né? Sim. Não que eu não goste da cinemática, mas a forma como que a literatura trazia que ele era normalmente tratado, de muita matemática, causava um certo desconforto para os alunos, né? Uma coisa meio mecânica, e tinha muita questão de que os professores não eram professores de física. Então, a escola onde eu trabalhava propôs para nós, professores de Química e de Física, que pegássemos o nono ano, dividíssemos e trabalhássemos os professores das disciplinas, né, em períodos separados na disciplina de Ciências, né? Então, com essa possibilidade, com essa abertura, eu foquei os meus esforços nisso, né? Desenvolvi, apliquei o produto ali, realmente para dar uma abordagem mais geral, eu não fiquei restrito a um tema, e para, de certa forma, também tentar melhorar esse primeiro contato com a física, abrir esse leque, trazer temas mais interessantes, atividades mais práticas também, né? Mas era na rede particular de ensino. No final, logo antes da defesa, aí sim foi o primeiro ano que eu já estava no Instituto Federal em Santa Catarina, né? Que depois eu vim redistribuído para cá. Mas no momento do mestrado, o grosso do mestrado, o desenvolvimento maior, eu estava na rede particular de Porto Alegre. Sim, sim. Parece que sempre teve essa questão
de algo experimental, né, de algo mão na massa, né, na tua história. E tem uma coisa que tu não falou, mas é interessante que eu sei, que é que tu foi na escola do CERN, né? Escola de Física lá, se quiser falar rapidinho sobre isso. Sim, mas a gente teve essa oportunidade, que é uma oportunidade muito interessante. Infelizmente, ela teve uma certa restrição nos últimos anos aí, em termos financeiros, mas foi um projeto que a SBF desenvolveu junto com a CAPES, de levar professores para participar da escola de física do CERN, né? É um curso, vamos dizer assim, de um intensivo de uma semana para professores de língua portuguesa, porque o Brasil até então não era membro, se eu não me engano, recentemente houve alguma negociação mais forte, que já estava em andamento na época, né? Então não sei como está a situação atual, mas a gente entrava de carona junto com os países de língua portuguesa, Portugal e alguns outros países africanos ali. E aí a gente teve essa oportunidade, passamos uma semana intensiva lá, e realmente eles dão muito valor tanto para professores, para eles é muito importante, eles tratam professores com outro olhar, né? E quanto à parte experimental. Não só o fato de visitar, essa questão que todo físico tem, né? De estar lá onde a tecnologia está sendo feita, mas de ter os professores em contato com a pesquisa mais de fronteira, né, em alguma área, né? Então, uma coisa que eu sempre digo pro pessoal, a gente estava no restaurante do CERN comendo e estava na mesa do lado, tinha um prêmio Nobel, duas mesas para frente outro prêmio Nobel, e assim, então, e a gente tinha oportunidade de conversar com eles, assim, eles proporcionavam também, o próprio CERN proporcionava algumas oportunidades nesse sentido, e lá dentro eles têm não só laboratórios de pesquisa, como laboratórios voltados para o ensino, né? Onde a gente teve a oportunidade de simular detectores de partículas, aprender a construir câmera de nuvem, né? E mais recentemente, inclusive, a gente aqui no IFE de Osório está participando de um projeto da URGS, em colaboração com o CERN também, de desenvolvimento de um detector eletrônico de partículas para uso nas escolas, né? O professor Gustavo que está fazendo fez esse contato com a gente. Então, a gente foi herdando algumas possibilidades e é uma área muito interessante porque os alunos se interessam em algo de fronteira que chama atenção, a gente não fica naquela coisa maçante de sei lá, eu quantos centenas de anos atrás, né? É alguma coisa que está explodindo e que a tecnologia está usando aí o tempo todo. Ribar, muito interessante, assim, ó, tu já falasse um pouquinho da ABP, né? Mas então tu poderias nos dar uma noção, assim, geral do que é aprendizagem baseada em projetos? E também tem uma questão que tu trouxesse antes a gente iniciar a conversa aqui sobre se a gente pode considerar uma metodologia de ensino ABP. Ela é uma metodologia de ensino, né? Então dá um parecer geral para nós aí. Então, assim, a aprendizagem baseada em projetos, a ideia central dela é promover, propor, melhor dizendo, uma questão motivadora, uma questão interessante para os alunos, né? Em forma de um problema que a gente costuma dizer um problema autêntico. Tá? O que é um problema autêntico? Será que outros não são? Não, um problema autêntico é a nomenclatura que a gente usa para dizer, falar de um problema que a gente tenta buscar no mundo real, ou o mais próximo disso possível. Então, tendo esse problema autêntico, que, claro, tem que ter obrigatoriamente um viés de interesse para o aluno, né? A gente usa ele para colocar os alunos em um processo de resolução desse problema. E é exatamente nesse processo de busca por soluções, de busca por respostas, que a ABP consegue desenvolver junto aos estudantes a aprendizagem, digamos assim. Então a gente propõe uma questão motivadora, a gente propõe um problema autêntico e no processo de solução desse problema autêntico, os alunos tomam contato com o conhecimento que é o objetivo da proposta. Então essa solução, esse conhecimento, essa aprendizagem, ela normalmente toma uma dimensão de algo que tem propósito. Ela não é simplesmente porque o professor quer ou porque está no livro didático o que eu preciso passar na prova. Quando a gente consegue efetivar a ABP da maneira ideal,
a aprendizagem se torna um objetivo em si mesmo, digamos assim, ou seja, a resolução daquele problema faz com que a aprendizagem do aluno tenha sentido, né? Então, acaba tendo esse olhar, que é um pouco de aproveitar aquilo que os alunos, que a gente vê quando o aluno tem interesse em algo, né? Eu sempre brinco com o pessoal e dou o exemplo do videogame. Se tiver que descobrir um truque para passar de fase num jogo que eles gostam muito, eles vão aprender até chinês, porque tem uma intenção, eles querem aquilo ali, né? Então, se a gente consegue trazer esse contexto para dentro da sala de aula e para o ensino-aprendizagem, a gente consegue atingir, digamos assim, alguns objetivos bem interessantes, né? Então, e uma coisa, desculpa te interromper. pode falar. Não, uma coisa, eu fiquei pensando, Terrimar, então assim, ó, essa problematização, problema, a ABP sugere que ele parta do aluno junto aos professores. Como é que é esse processo inicial de gerar esse problema? Bom, assim, existem algumas possibilidades, depois a gente vai discutir alguma coisa sobre diferentes olhares da ABP, né, diferentes autores, etc. Assim, então não quero... vamos dar um spoilerzinho aqui, né? Essa questão inicial, existem autores que dizem que necessariamente precisa partir do aluno o problema, o interesse e etc, né? O que, de certa forma, limita a nossa forma de ensinar em relação à nossa forma de estruturação do ensino no Brasil, né? Isso é mais complicado. Talvez para séries iniciais lá do Fundamental não, mas para o ensino Fundamental 2 e o ensino médio pode complicar. Já existem outros autores um pouco mais pragmáticos que eles dizem que não necessariamente a gente precisa construir o problema com o estudante, desde que a gente consiga envolver o estudante nesse contexto. Mas seria interessante que, vamos dizer assim, se for possível, que o aluno participe dessa etapa, né? Por outro lado, também, isso exige uma certa experiência com a metodologia. Então, assim, o que eu uso normalmente é turmas, alunos que são menos experientes, ou mesmo professores que estão iniciando, eu sempre penso que eles podem buscar construir o problema e etc., com aquele olhar de ser um problema autêntico, né? E trazer isso pronto já. Conforme a turma ganha maturidade na metodologia, pode-se replicar situações onde os alunos tragam esses problemas, porque daí eles já têm uma visão mais geral da metodologia, né? Então, tem essas possibilidades, mas eu uso essa lógica, digamos assim. Perfeito, até fazendo um paralelo, é uma questão também que se discute na modelagem matemática para o ensino, né? Na questão da matemática também do tema, né? Que o tema pode ser proposto, alguns autores defendem que o tema pode ser proposto pelo professor, né? O engajamento com os alunos, né? Para engajar os alunos. E também pode partir dos alunos, né? E tem toda a questão daí tu reformular e formular a tua aula a partir daí daquele tema, talvez que tu não tenha também de segurança, ou que o professor tem que ter um estudo prévio também. Mas muito interessante. Depende também de como a estrutura onde a pessoa está inserida exige a questão de conteúdos, etc. Porque dá para a gente abrir, né, e ir coletando conteúdos de interesse, ou às vezes a gente tem que ser um pouco mais restrito e dá para fazer a ABP com um pouco mais de restrição, assim. Então, ela é bem flexível, a metodologia. E respondendo aquela pergunta anterior, eu considero uma metodologia, tá? Eu acho que ela tem uma estrutura muito bem constituída, ela, de certa forma, tem, no histórico dela, a gente encontra olhares sobre teorias de ensino, né, e fundamentação mais, assim, ligada à visão sobre aprendizagem, visão sobre ensino, ou sobre essas duas coisas juntas, no caso, normalmente sobre o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, considerando todo esse fator, eu acho que ela tem um arcabouço suficiente para ser considerada uma metodologia, sim. Acho que a questão, né, Termar, depende do que a gente chama de metodologia, né? Porque quando a gente faz essa pergunta, né, tem gente que diz, não é uma metodologia, mas às vezes a pessoa que diz isso, ela está pensando na metodologia de ensino como só aquele conjunto de técnicas, um passo a passo, né, uma receita de bolo, e
só esses minutos de conversa tu já estava mostrando que existe muita flexibilidade, existe muita, né, depende do contexto, depende da experiência do professor, depende da maturidade dos alunos. Então, vários fatores que mostram que não necessariamente vai ser uma sequência de passos, mas se a gente considera uma metodologia de ensino algo que tem aspectos práticos, tem fundamentação teórica, né, tem toda essa questão que envolve, né, não é só o aspecto técnico de como colocar em prática uma questão, né, por exemplo, como está dizendo, uma questão norteadora, uma questão autêntica, mas envolve tudo o porquê fazer isso, né? Por que uma questão autêntica? Por que utilizar grupos? Por que trabalhar com projetos? Então, se a gente pensa a metodologia como um aspecto mais amplo, eu concordo, né, contigo, já que eu fiz a pergunta antes, né? Quer dizer, foi o Lucas que fez, mas a gente tinha escrito essa pergunta antes, junto, né? Formulou junto, e tu estava discutindo antes. Na verdade, o que eu estava na cabeça é geralmente isso, né? Depende muito do que a gente considera metodologia de ensino, e eu tendo a concordar contigo, pensar a metodologia como algo mais amplo. Então, acho interessante isso. Exatamente, eu acho que tu resumiu bem a forma como eu pensei ao tentar responder a questão, né? Eu vejo metodologia até como um termo de algo que é mais amplo do que simplesmente um processo, um método, né? Que é uma diferenciação pequena que a gente pode fazer, e aí quando a gente dá uma olhadinha no histórico da ABP, a gente consegue enxergar essa construção ao longo do tempo, idas e vindas do próprio processo da ABP e etc e tal. Então, com esse olhar mais global, de ter os motivos, de por vezes estar embasado em teorias de ensino-aprendizagem, é que eu classifico a ABP como uma metodologia assim, exatamente como tu falou. Receita de bolo normalmente não funciona na educação. Exatamente. Então, assim, para continuar um pouquinho falando da ABP, né? Então, acho que já falaste um pouquinho, mas talvez pontuando mais, quais tu entendes que sejam, então, as principais características da ABP? Vamos lá. Assim como todas as metodologias, enfim, a gente sempre, quando começa a trabalhar com elas, ou começa a entender elas, eu sempre acho importante a gente buscar esses pilares, né? O que tem de fundamental, porque a partir disso a gente consegue entender o que a gente pode adaptar à nossa realidade e o que vamos dizer assim, desconstrói de maneira pejorativa ou de maneira ruim, vamos dizer assim, a metodologia. Então, pensando na estrutura da ABP, algumas características realmente são muito centrais nelas e a gente encontra isso nos diversos autores, inclusive, tá? A primeira delas, eu acho que, e a mais importante, é exatamente essa questão de buscar sempre um problema autêntico ou uma questão autêntica motivadora. Eu acho que isso é fundamental. Sem isso, a ABP não me parece funcionar bem. Então, é sempre um desafio. Eu acho que na prática é sempre o maior desafio dentro do processo, tá? Para além disso, existem algumas outras características que são muito importantes. A primeira delas, não colocando em ordem de importância, mas colocando simplesmente como algumas, é o trabalho colaborativo. Isso é algo central dentro da metodologia, né? A gente não faz projeto individual, não é essa a proposta. A ideia da ABP envolve trabalho colaborativo. Então, via de regra, a gente trabalha em grupos que podem variar de tamanho conforme a necessidade ou conforme o projeto, mas é sempre um trabalho colaborativo. Então, essa é uma característica central da metodologia. Outra coisa que é central e que, de certa forma, diferencia ela de algumas outras metodologias é o desenvolvimento de artefatos, ou seja, o desenvolvimento de algo. Afinal de contas, tu está ali propondo um problema que vai ser resolvido a partir de algo a ser construído, né? Por isso um projeto. Então, esse algo a ser construído a gente usa a nomenclatura normalmente dentro do contexto da metodologia de artefato. Esses artefatos não são muito
limitados. Na verdade, podem ser diferentes coisas, vamos dizer assim, né? Diferentes objetos ou diferentes soluções, mas é algo a ser construído. Então, ter essa materialidade de um artefato é um outro ponto muito central, né, da metodologia. E aí, pensando um pouco mais na forma de trabalho, tem um outro ponto muito relevante que por vezes é uma dificuldade para nós professores, que é o protagonismo dos estudantes dentro do desenvolvimento do processo, né? Uma vez colocado ali a questão motriz, que normalmente é a que representa o desafio que a gente está propondo para eles, as soluções elas vão surgir conforme cada grupo, né? Não é algo que está pronto. Até porque se a gente for trabalhar com alguma coisa que tem resposta na internet, a gente não está trabalhando com uma questão autêntica, né? E aí surgem possibilidades das mais variadas que a gente pode imaginar. Então, um grupo pode ir para um lado totalmente diferente de um outro grupo. E essa escolha dos estudantes, essa voz dos estudantes, esse protagonismo dos estudantes é parte da metodologia. E aí a gente, como professor, precisa se adaptar a isso, né? Eu tenho usado ultimamente o termo fazer terapia educacional, né, pra gente, já que a gente está tão estabelecido com tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida como professor, né, a gente precisa trabalhar essas coisas para a gente ter essa disponibilidade também. Então, esse protagonismo dos estudantes é algo central. E para ser, vamos dizer assim, coerente com a proposta, é preciso também repensar toda a parte de avaliação, né? Não é que a gente não possa ter algum elemento de avaliação, vamos dizer assim, mais somativa, pode, embora a gente possa tecer críticas, aí não dá para te buscar uma metodologia que trabalha colaborativamente e a gente achar que vai avaliar o resultado como uma prova simplesmente, né? Então, assim, a avaliação formativa, ou seja, a contínua análise e reajuste de rumos em função dos resultados dessa avaliação, é algo também muito presente. Tanto é que a gente vai fazendo e vai conversando, vai fazendo reuniões com os grupos para que eles mesmos avaliem o desenvolvimento deles e por vezes até dos colegas. E dessa forma, não é que a gente quer transformar isso numa nota, mas a função disso é que eles entendam que fazendo esse constante acompanhamento, eles conseguem ir reorganizando, reajustando o rumo para que o resultado final seja melhor, né? Porque simplesmente a gente perde o rumo durante muito tempo, na hora de voltar o trabalho é duplicado. Então acho que a gente pode colocar assim de forma mais resumida, a busca por uma questão autêntica, motivadora, um problema autêntico, né, como ponto central, e o desenvolvimento de artefatos como representando a metodologia. Dentro do contexto de trabalho, da forma de desenvolver ela, a gente poderia olhar para o trabalho colaborativo, o protagonismo dos estudantes e essa constante crítica e revisão que transparece na forma de avaliação, que deve ser uma avaliação formativa. Dadas essas características, né, como é que a gente pode diferenciar a BP, por exemplo, de um ensino por investigação, por exemplo? Porque a gente teve um episódio até sobre isso e, pelo menos com a tua fala, me parece que a questão do artefato, pelo menos, salta aos olhos quando pensa na diferença da ABP em termos comparado com o ensino por investigação, por exemplo. Não sei se tu concorda, Teimar. Eu concordo sim, e é um ponto bem interessante. O artefato, eu acho que ele representa mais claramente, ele materializa essa diferença. Naturalmente, o processo ele também vai se diferenciar de forma mais suave um pouco em função do objetivo. Como na ABP o objetivo é resolver o problema por meio de um artefato, né, que represente essa solução, alguns elementos ali no processo se diferenciam também. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, eu diria que a grande diferença é essa, é de ter o artefato ou não. Pelo que eu entendo do ensino por investigação, ele está mais focado ali no problema, em propor uma solução para o problema de forma que os alunos propõem essa solução de forma
consciente, né? Entendendo aquele contexto todo, compreendendo a situação e tendo experienciado algumas coisas, algumas possibilidades, etc. A ABP tem esse mesmo objetivo também, só que no seu desenvolvimento ela foca um pouquinho mais no projeto, né? Então ela traz alguns outros elementos, alguns outros momentos que não estariam presentes no ensino por investigação, em função desse olhar. Mas, assim, se a gente tiver que colocar um ponto mais destacável de diferença, sem dúvida eu diria que é a construção do artefato. É interessante que, historicamente, essas propostas elas surgem de um mesmo olhar, de um mesmo viés, né? Ela foi se diferenciando realmente na forma de execução. Já que está comentando da história, né, Teimar, poderia nos dizer um pouquinho sobre como que se desenvolveu, então, historicamente, a ABP? Eu sei que no teu artigo, né, que tu tem sobre a revisão da literatura, sobre a ABP, tu tem uma parte lá que destaca muito bem a parte histórica. Então, se tu puder falar um pouquinho. Sim, é muito interessante isso, porque, assim, ó, não vou botar um número aqui, mas a maioria das vezes que a gente fala sobre a origem da ABP, é remetida essa origem ao movimento da Escola Nova. Né? Escola Novismo, pois eu estava lendo um pouquinho sobre, antes da gente começar a conversa. Exatamente, sempre se remete a esse momento, o que não está de todo equivocado. Tá? O que eu só fiz e nas minhas pesquisas achei interessante citar nesse artigo que o Tobias fala aí, é que existem alguns autores que apontam a presença dos elementos do que hoje a gente chama de ABP muito antes disso. Nós estamos falando de 1590, vamos dizer assim, né? E não 1900 e início ali, né? Iníciozinho do 1900. Então, assim, não é que a ABP estivesse estruturada nessa época, mas num olhar de origem mesmo da ABP, eu acho que não se pode deixar de falar desse começo, né? Então, assim, esses autores que eu tive contato, eles apontam que nas escolas de arquitetura da Europa, esse uso educacional dos projetos já foi inserido, já estava presente, né? Essa ideia de alguma forma, colocar projetos, ideias, construção de artefatos, vamos dizer assim, no contexto da aprendizagem já estava presente lá, né? E essa ideia teria sido transplantada para os Estados Unidos algum tempo depois, bastante tempo depois, estamos falando aí metade de 1700, 1765, né? Que ele teria sido transplantado para a América, mais especificamente para os Estados Unidos, onde eles começaram a trabalhar nas escolas públicas gerais, escolas manuais ali que eles tinham no século seguinte, então 1800 e final do século de 1800, 1880 por ali. E aí isso teria chegado nos Estados Unidos, né, com gerando algumas questões, né? Então, até então, eles eram, nesse período de 1880, eles usavam o projeto de uma forma que hoje a gente considera equivocada, mas eles usavam o projeto como um exercício de final de curso. Então, se aprendia tudo que tinha para se aprender, né? Tinha lá as aulas teóricas, aquela coisa toda. E ao final, então, eles tinham que desenvolver um projeto como um exercício para aquilo que eles tinham aprendido de outra maneira. E o interessante é que essa lógica, ela permanece em muitas salas de aulas que se dizem trabalhar com a ABP até hoje, né? Então, assim, como é que eu vou ensinar o meu aluno se eu não ensinei, se eu não dei a aula ainda? Aquele velho problema de sempre que reflete na ABP também. Mas voltando, então, notem, teve toda uma evolução de 1590, que, claro, é uma origem, né? Não estou dizendo que já existia a metodologia ABP lá, mas alguns elementos
a gente começa a identificar e mais assim, o uso educacional dos projetos, eu diria. E aí, então, imagina, final de 1800, a gente começa 1900, onde o movimento da Escola Nova se torna, né, forte. E aí, algumas questões, alguns olhares começam vamos dizer assim, ter dificuldade de aceitar essa ideia de por que o projeto só no final, né? E aí os grandes autores da Escola Nova ali, eles tinham essa ideia de que era preciso envolver os estudantes de alguma forma, né? Colocar eles no centro do processo, né? Etc. Então, assim, teceram críticas sobre esse olhar de por que esse envolvimento só no final. E aí começaram a reajustar esse olhar da metodologia e trouxeram a ideia de que o processo fosse vamos dizer assim, o momento mais importante, né? Trazendo o projeto como o motivo para o qual se aprenderia. Então hoje, e aí eles transformaram essa visão, por isso que eu não digo que é equivocado dizer que a ABP surge ou nasce como metodologia no período da Escola Nova, mas eu não abro mão de fazer esse olhar retrospectivo, porque a gente entende também algumas coisas, inclusive a permanência de alguns equívocos, de algumas ideias equivocadas como essa de usar o projeto como exercício apenas, né? E aí, ali, o movimento da Escola Nova trouxe essa ideia, propõe esse olhar. Houve muita discussão sobre a ideia de o que seria o projeto, inclusive discordâncias entre Dewey e Kilpatrick, que eram autores centrais, né, no movimento, né, sobre o que seria o projeto. O Kilpatrick tinha uma ideia muito mais assim, de que qualquer coisa para a qual o aluno realmente tem interesse poderia ser um projeto, né? Enquanto outros autores, como Dewey, por exemplo, não concordavam muito com isso. Eles entendiam que o projeto, ele com esse viés de aprendizagem, ele precisaria ser uma iniciativa compartilhada por professores e alunos. Enquanto o Kilpatrick tinha uma ideia de que era algo muito mais próprio do aluno. Enfim, né? A mesma discussão que a gente estava tendo antes, né? Essa é a mesma discussão que a gente estava tendo antes, eles já tinham nada. Será que o problema tem que vir do aluno, ou do professor, ou dos dois? Exatamente. E aí tu percebe que algumas nuances que até hoje estão presentes em diferentes autores, que é dar mais relevância para o fato de que o aluno defina qual é o projeto, e outros que entendem que isso pode ser flexível conforme a necessidade. Isso, de certa forma, está ligado com essa questão histórica toda. Então, o movimento estrutura isso, começa a desenvolver, mas a metodologia dá uma arrefecida ali no período da Segunda Guerra, né? Fica um pouco, vamos dizer assim, de lado. O mundo tinha outro objetivo naquele momento, estava focado em outras coisas, e com a psicologia da época começou a desenvolver muito mais a questão mais comportamentalista ali do período, né? Tinha um olhar mais métrico sobre aprendizagem. Então, uma proposta como essa, que era mais aberta, mais flexível, mais considerando os alunos, ela não tinha muito, vamos dizer assim, essa pegada que a psicologia do período estava impondo. Então, ela fica um pouquinho em off ali naquele período, mas ela vai ser retomada depois disso, depois da Segunda Guerra. Inclusive, algo interessante é que ela começou a ser bastante estudada em países próximos à Alemanha, principalmente do norte europeu, como Dinamarca, por exemplo, e outros países, em que hoje essa metodologia é referência. Então, ela é retomada ali naqueles países, o estudo desse olhar é retomado naqueles países, né? Se cria uma cultura e um olhar sobre aquele ali, né? Mas isso também extravasa para outros lugares do mundo. Com o advento, com a ideia que o Piaget traz logo em seguida, né? E aí, vamos dizer assim, a coerência entre o novo que o Piaget trazia, né? Não tão novo, mas vamos dizer assim, aquilo que o Piaget estruturou, vamos dizer,
essa coerência fez com que a educação se voltasse novamente para essa possibilidade. Então, ali se desenvolve várias olhares, ensino temático, né, outras coisas que têm um vínculo com a ABP, mas não são propriamente a ABP que a gente tem hoje. E aí, com esse desenvolvimento, vai, depois dessa redescoberta, vamos dizer assim, da aprendizagem baseada em projetos, as coisas vão se desenvolvendo até a gente chegar no que a gente tem hoje como ABP. E para isso algumas coisas foram interessantes, né? Algumas iniciativas práticas que aconteceram, alguns estudos assim relacionados ao impacto desse tipo de metodologia, como tem um artigo que é muito famoso dentro do contexto, que é do Blumenfeld, que ele estudou a motivação que a ABP causava nos estudantes, então ele estudou essa estrutura. Isso, de alguma forma, junto com esse movimento de metodologias que colocavam o aluno no centro do processo, fez com que a ABP também retomasse esse fôlego, e aí nos últimos anos a gente tem visto realmente um crescimento desse olhar, né, e sobre a metodologia, de estudo sobre a metodologia, de implementação dessa metodologia. Bom, então assim, Teimaro, depois dessa aula de história sobre ABP, né, e também a gente vê que o movimento Escola Nova está ecoando até hoje, né, ele vem ecoando desde aquela época. Quando a gente fala de ABP e de ciências, né, quais são as áreas do conhecimento ou disciplinas, né, ou disciplinas que estão associadas à prática da ABP? É comum encontrar trabalhos e pesquisas envolvendo a disciplina de física, química, matemática ou questões disciplinares, interdisciplinares. Enfim, eu vi que o teu trabalho trouxeste ali na questão da revisão da literatura, tu trabalhou com a questão da física, né, da ABP voltada à física. Mas então, quais são outras áreas do conhecimento, disciplinas que estão associadas à prática da ABP? É interessante isso, porque a ABP, ela naturalmente ela tem um perfil interdisciplinar. Né? Eu costumo comentar isso quando eu converso com professores sobre a ABP. Vamos dizer, a metodologia, quando tu desenvolve ela naturalmente ela fica pedindo parcerias. Porque imagine agora o aluno querendo resolver um problema. Esse problema não é um problema de livro didático. Não. Ele é um problema autêntico. Ou seja, a gente busca pelo menos uma referência de um problema que esteja presente na vivência dos alunos, que seja no mundo real. Né? Só é importante destacar que quando eu falo mundo real, não estou levando em conta questões filosóficas e coisas do gênero, tá? É mais uma linguagem cotidiana, tá? Então, esse tipo de problema, ele não tem uma responsabilidade com os limites disciplinares, certo? Então, nesse contexto, resolver esse problema vai exigir conhecimentos, conceitos e ideias das diferentes disciplinas. Né? É o enfraquecimento, então, né, enfraquecimento das fronteiras, né? Acaba não tendo que se ater, eu nem diria enfraquecimento das fronteiras, eu diria assim, uma liberação das fronteiras, né? Porque pode passar, não tem. Pode passar, não precisa nem do carimbinho do visto lá. Porque, vamos dizer assim, o conhecimento como um todo, ele não respeita necessariamente esses limites. Embora a gente precise organizar. Eu não sou contra a existência de disciplinas, muito antes pelo contrário. Eu até me pergunto às vezes como falar de interdisciplinariedade se não houverem esses limites para a organização e até porque conceitos são considerados de forma diferente em diferentes disciplinas, né? Se tu pensar na ideia de trabalho, dentro da física é uma coisa totalmente distinta do que outras. Então, precisa haver isso. Precisa haver essa organização e esse entendimento. A grande questão é a gente não tentar bloquear essa vamos dizer assim, transposição entre diferentes disciplinas. E a ABP, ela tem isso como característica, né? Ela vem constantemente trazendo isso. Mas, contudo, por vezes é difícil de a gente também desenvolver essas parcerias logo numa primeira iniciativa na escola, né? Então, tu vai ter algum colega que não tem a mesma crença que tu, enfim, normal.
Mas, voltando à resposta direta da pergunta, nesse contexto, eu encontrei, quando eu fui fazer essa revisão da literatura, todas essas possibilidades que tu citou. Tanto trabalhos interdisciplinares, quanto trabalhos disciplinares dentro das diferentes áreas da ciência e da matemática. Inclusive, uma das coisas que eu tive que fazer em função do volume de artigos foi exatamente separar, classificar por disciplina. O que tratava. Se era interdisciplinar, se era física, se era química, se era biologia. Né? Porque eu comecei com um olhar para o ensino de ciências. Né? O volume ficou grande demais para eu tratar, então eu foquei naquilo que era a minha expertise, que era a física. Mas sim, todas essas disciplinas traziam projetos, e eu diria assim, com uma certa, vamos dizer assim, maior presença na biologia. Talvez em função de alguma característica própria da disciplina ou até mesmo da possibilidade que eles têm de fazer um pouco mais uma fluência ou que estejam mais acostumados com essa forma de trabalho. Eu não sei exatamente, não tenho uma análise sobre isso, mas tinha um pouco mais de presença. Talvez, inclusive, também pelo nível em que abordavam. O nível de ensino, né? Eu ia dizer isso. Porque parece ter uma liberdade maior, né? Quando tu fala no ensino fundamental, parece que o professor tem uma liberdade de fazer outras coisas diferentes, né? Coisas diferentes, e quando tu vai chegando no ensino médio tem que ser mais aquela preparação para o vestibular, tem mais limitantes, né? É mais quadradinho, né? E isso é interessante, Tobias, que tu cite isso, e foi o que me fez também agora pensar nessa possibilidade, porque quando eu estudei os níveis de ensino em que a ABP aparecia, o fundamental apareceu ali como principal junto com o ensino superior, ficando essa lacuna do ensino médio como o espaço, o nível de ensino com menor número de trabalhos, né? E isso, inclusive, fortaleceu a minha ideia da época, que era trabalhar com o ensino médio, né? Na ABP. Então, sem dúvida. Eu achei interessante que mesmo com o recorte da física, né? No ensino fundamental, séries iniciais, o pessoal tem a liberdade, né, de transitar pelas disciplinas sem pensar muito nessa preocupação, né? Vai chegando no ensino fundamental, a gente vai encaixotando um pouquinho mais. Chegando no ensino médio, parece que vai deixando cada vez mais estruturado e menos liberdade, né? Num olhar assim mais técnico, assim, olhando pro currículo, né? Essa liberdade de trabalhar em conjunto com as disciplinas ou interdisciplinar, coisa e tal. Pode ser uma constatação mesmo, né? Que ajuda, que corrobora para essa questão do disciplinamento, vai atenuando assim conforme a gente vai avançando nas séries na educação básica. É só esse parecer. No superior parece ser natural voltar, né? Porque na questão das engenharias, né? Nesse tipo de disciplina que tem um apelo grande, não vai aparecer tanto no curso de física, no curso de, né? Mas agora numa engenharia é mais comum ver o pessoal interessado nisso. Engenharias, arquitetura, né? A área de saúde usa menos projetos e um pouco mais problemas, né? Estudos de caso, estudos né? de caso, etc. Mas são coisas que aparecem. E assim, é interessante que, como vocês falaram, né, a gente vai cada vez mais colocando obstáculos nas fronteiras disciplinares, né? Eu não, como eu disse antes, eu não sou a favor de fusão de disciplinas, né? Mas eu acho que é importante que a gente consiga aprender a transitar entre elas com um pouco mais de naturalidade. E pensando assim, normalmente a gente pensa, a ABP vai exigir isso, né? Senão eu não consigo fazer a ABP. Alguns autores pensam assim, outros não. Mas eu vejo a ABP como com um olhar mais positivo, no sentido de uma metodologia que, se bem orientada, pode, inclusive, contribuir para a diminuição desses limites, né? Porque uma vez que tu consiga estabelecer um processo de ABP interessante, funcionando bem, isso te permite atrair colegas e começar a aumentar a massa crítica do projeto em torno de outras disciplinas também, né? Então, pode ser um caminho, não o único, sem dúvida alguma, mas um caminho também
para ajudar a vencer esses limites disciplinares sem necessariamente ter que fundir disciplinas, né? Então, eu acho que por essa característica da BP, ela tem esse olhar e pode ser uma boa alternativa, né? Algo que a gente pode trabalhar e buscar, né? Já que isso é algo já, de certa forma, consolidado, né? A ideia de que precisamos trabalhar de forma mais global, né? Existem vários olhares sobre como fazer isso, mas eu acho que, dependente do olhar, a metodologia da ABP é uma alternativa bem interessante nesse rumo. Beleza. E pensando nesses diferentes olhares, né, Marco, que tu está comentando, tu não sei se tu poderia dizer para nós quais são as principais referências assim que hoje a gente tem que falam de ABP, né, para quem estiver já até interessado em saber um pouco mais, quais os principais autores, se eles têm alguma diferença entre eles, assim, como é que tu vê essa parte? Longe de mim querer, de alguma forma, dar a palavra final nesse sentido, né? Então, isso vai ser muito mais uma questão daquilo que eu tive contato, né? Claro, do que propriamente a visão global e definitiva sobre o assunto, tá? De forma geral, eu encontrei algumas linhas de trabalho que pareceram interessantes, e aí eu também depois eu explico para vocês qual que eu costumo trabalhar e por quê, tá? Então, assim, existem trabalhos muito bons com todos os olhares. Eu não estou dizendo que um olhar é melhor ou pior que o outro. Então, é muito mais uma questão de aquele que melhor se adapta ao contexto que eu preciso. Então, assim, um dos trabalhos muito interessantes que eu encontrei foi o trabalho do Hernández e Ventura, que são autores espanhóis, e que eles desenvolveram um trabalho muito interessante que está, vamos dizer assim, descrito no livro A Organização do Currículo por Projetos de Trabalho. O conhecimento é um caleidoscópio, é o título do livro. Depois a gente pode repetir para o pessoal se eles quiserem, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do livro. E eles trazem nesse livro uma proposta não só teórica como prática. Eles trazem nesse livro relatos do que eles implementaram em uma escola de ensino fundamental na Espanha, onde eles foram convidados a fazer realmente uma remodelação da escola. Então, eles remodelaram o currículo todo da escola a partir do trabalho por projetos. Talvez até por isso, a proposta deles acaba tendo esse olhar mais revolucionário, digamos assim, que por vezes, para o meu contexto, não era possível, né? Então, eles trazem esse olhar com uma competência muito grande, com uma base de conhecimento teórico bem interessante, com motivação, com os motivos pelos quais eles escolheram fazer cada coisa e trazem uma proposta muito interessante. E aqui eles, por exemplo, valorizam muito que o aluno decida qual projeto. Então, na ideia deles ali, isso é fundamental, que o aluno participe da escolha do projeto, enfim, né? O currículo se organiza em função dos projetos, então tem muito mais liberdade quanto ao que hoje a gente chama de conteúdo que precisa trabalhar, né? E eles estavam trabalhando também com o ensino fundamental, que de certa forma a gente já viu que é um pouco mais flexível. Essa proposta me lembra bastante a Escola da Ponte, né, em Portugal, que daí tu tem realmente uma reestruturação da escola em função, né, de fazer uma aprendizagem baseada em projetos e tal. Não sei se o pessoal conhece e tal, mas tu tem uma escola que não tem um currículo fixo, não tem sala de aula tradicional, os alunos eles decidem o tema que querem estudar, né, e depois buscam um professor e tal. E só fazendo um parênteses, esses dias eu estava vendo o Rubem Alves falando, né, da Escola da Ponte, eu acho bem legal, e ele fala que a Universidade de Coimbra foi fazer um estudo para ver se, quando tinha toda uma polêmica lá em Portugal sobre a real efetividade da Escola da Ponte, tendo em vista que ela é totalmente não tradicional e trabalha com projetos que são vontade dos alunos, né? Então, a Universidade de Coimbra fez um estudo para ver se como que eram esses alunos que saíam da Escola da Ponte, e o que eles constatam lá é que são os melhores alunos da universidade, né? Então, tu não precisa ter
o que mostra isso, né? Que tu não precisa necessariamente ter o treinamento para o vestibular, para aquela, né, para as provas tradicionais, para tu ter um bom resultado. Né? Isso é legal porque até encoraja as pessoas, né, a fazerem, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito difícil, né? Reconstruir uma escola. Eu sei que tem tentativas, inclusive no Brasil, agora eu não sei o nome, de fazer coisas semelhantes à Escola da Ponte, mas enfrenta muito resistência a esse tipo de modificação, né, como você estava falando. Mas fecha parênteses. Sem dúvida, e assim, a escola da Ponte, não só pela proposta tão inovadora, mas até pela magnitude que ela tomou de conhecimento, né? Ela normalmente tem esse olhar, e realmente, quando eu li o livro, eu também pensei na Escola da Ponte, porque é uma proposta de reestruturação total, né? E como tu falou, o que me fez pensar sobre a situação foi muito mais assim, o quanto isso seria factível no momento em que a gente vive na escola onde eu estava, né? Eu não tinha esse poder político de alterar tudo, e se tivesse, eu me perguntaria, eu teria, vamos dizer assim, conhecimento e competência suficiente para fazer com que essa experiência fosse positiva, né? Porque me parece que uma mudança desse tipo, ela é um processo. Ela envolve a necessidade, mas ela envolve o interesse das partes também. É interessante que nessa escola não foi uma iniciativa da direção. Foi todo um processo histórico que ele relata sucintamente, que fez com que direção e corpo docente sentissem essa necessidade e chamassem eles para a assessoria do que eles queriam fazer. Então, existia um solo fértil para aquilo ali, porque todos os envolvidos queriam, identificavam a necessidade né? Como eu disse, usando o termo que eu usei anteriormente, já estavam avançados na terapia educacional, na terapia docente, vamos dizer assim, né? Então, fazia sentido. Por outro lado, na maioria dos contextos, não vai fazer sentido uma coisa dessas, não tanto vamos dizer assim, por não funcionar uma iniciativa como essa, mas muito mais pelas limitações do contexto, né? De tu ter um grupo docente que nem todos compartilham dessas ideias, que não percebem a necessidade. Por vezes, escolas têm um corpo docente muito grande, diferente da escola onde eles implementaram, né? Então, aí o que se pode fazer é ou olhar outras abordagens, ou mesmo adaptar essa abordagem do Hernandes e Ventura para o contexto. E aí a gente tem que cuidar sempre para não destruir a proposta deles, né? Mas essa é uma das que eu estudei. Eu estudei uma outra proposta de projetos também de um brasileiro, Dácio Moura, o nome do autor principal, né? E ele traz uma proposta de projetos, de ensino, de aprendizagem baseada em projetos. Os termos, tá? O nome que se dá a isso é variado. Eu falo isso lá no artigo. Não existe uma nomenclatura definitiva. Por vezes é pedagogia de projetos, metodologia de projetos, aprendizagem baseada em projetos. E por mais que na raiz dessas diferentes nomenclaturas se tenha diferentes propostas ou diferentes elementos, isso, na prática, os estudos me mostraram que ele não é respeitado, né? Não tem, assim, usou o termo pedagogia, então pode garantir de que tem essa diferença em relação ao resto. Não, é meio que diferentes termos usados de maneira não estruturadinha, assim, não bem definida. Tá? Mas o Dácio Moura, ele traz uma proposta um pouco mais empresarial, né, para a ideia de aprendizagem baseada em projetos, um pouco mais estruturadinha para o universo da administração, né, de empresas e coisas assim, e fugir um pouco daquilo que eu estava buscando. Tá? Mas é um autor brasileiro que eu acho que a gente precisa citar também, ele tem alguns outros colaboradores ali. Além dessas aí, eu tomei contato com uma outra ideia, com uma outra proposta de origem americana, que me pareceu mais interessante para o contexto, tá? Que eu estava trabalhando. Ela é um pouquinho mais pragmática, ela explicitamente via com a possibilidade de iniciativas disciplinares, embora ela sempre apontasse essa ideia da característica interdisciplinar da metodologia.
Então, sem abrir mão, sem negar essa natureza, trazia a possibilidade de trabalhar de forma disciplinar e trazia um olhar um pouco mais pragmático, como eu falei. Dentro desse contexto, encontrei diferentes grupos, mas na mesma linha eu encontrei vários autores que deram origem ao Book Institute for Education, né, que é um instituto que tem nos Estados Unidos voltado para isso, que trabalham muito com aprendizagem baseada em projetos. São vários autores, muitos deles bem famosos, tem vários artigos importantes da ABP, né? E encontrei um outro autor que esse foi aquele que eu considerei mais interessante dentro do contexto, que foi o William Bender, né? Então, a proposta do Bender, ela é condizente com a desses outros autores, mas o que me chamou muita atenção no Bender foi o olhar dele para professores. Ele escreve para professores, ele tem esse olhar das angústias, das ansiedades do professor, e ele trazia também um pouco mais detalhado os motivos pelos quais cada ação dentro da metodologia era proposta. A literatura do pessoal do Book Institute for Education, ela era muito mais voltada assim, façam isso, usem esse material, mas não tinha um detalhamento muito grande do porquê. Não que não possam existir métodos, iniciativas que não tenham origem numa base teórica. A gente que trabalhou ali no grupo, né, Tobias, sabe que existem várias que trabalham dessa forma e que têm bons resultados. A questão é que eu estava interessado em entender mais profundamente a metodologia. E nesse contexto, o Bender trouxe aquilo que eu necessitava. E assim, mesmo depois de ter feito o doutorado na continuidade, eu continuo trabalhando com ele em função dessas características, né? Porque entender a proposta do Bender me dá condições de flexibilizar sem, vamos dizer assim, destruir a proposta, sem destruir o método, né? Sem destruir a metodologia, o processo. Então, eu consigo, entendendo a motivação para cada etapa, para cada momento, eu consigo ajustar isso à realidade do meu aluno, sem, contudo, abrir mão daquilo que é central para a ABP. Né? Então, esse autor é quem eu tenho trabalhado um pouquinho mais. E esse autor tem o outro, né, que ele traz alguma sistematização. Agora que a gente sabe que, né, uma metodologia ela não é um conjunto de passos rígidos, mas claro que o professor, quando ele pensa, eu quero aplicar, primeiro eu quero saber o que eu tenho que fazer, né? Então, mesmo que não seja rígido, o Bender ou outro autor desse, ele traz alguma sistematização para falar para os professores, assim? Na verdade, todos trazem, tá? Uhum. Alguns um pouco mais flexíveis, outros um pouco mais nesse formato de faça assim, como eu falei. Mas o Bender novamente se destaca por algo muito interessante, porque ele diz assim, em certo momento do livro dele, ele diz assim, olha, não existe uma única forma de fazer projetos. Não estou aqui dizendo isso. Mas é inegável de que qualquer professor novato com a metodologia vai se sentir extremamente angustiado com essa frase, porque afinal de contas, o que eu faço? Então ele diz assim, em função disso, eu vou trazer para vocês um exemplo, uma possibilidade de passos, sem contudo definir isso como o único caminho possível. Em outras palavras, é isso que ele diz. E aí sim ele traz uma estrutura básica da ABP, tá? Que eu posso compartilhar com vocês. Aqui vou tentar ser sucinto. Tá? Então, basicamente, a proposta que ele faz é a seguinte. De um primeiro momento que ele chama de pré-planejamento, que seria o equivalente ao nosso planejamento do professor, tá? Mas é um momento em que o professor vai pensar sobre o que ele pretende fazer, pensar sobre o projeto, idealizar os ajustes que precisam ser feitos, pensar no que, para mim, é o ponto mais nevrálgico de tudo, que é encontrar o problema a ser discutido, né? E, inclusive, nesse pré-planejamento, pensar se esse problema vai ser definido pelo professor ou se ele vai trazer uma proposta mais aberta e os seus alunos irão definir especificamente a questão motriz, tá? Que é a questão central
do projeto. A gente pega esse problema autêntico e transforma ele numa questão central e que tenha a possibilidade de gerar outras questões. Então, ela tem que ser frutífera com esse olhar, tá? Então, esse seria o pré-planejamento. O professor faz algumas ideias, pensa em possíveis desenvolvimentos, porque não é ele que vai definir, né? Mas pensa assim, faz aquele olhar geral sobre as possibilidades. E aí, especificamente, focando um pouquinho mais na execução em sala de aula, a gente eu fiz a divisão, uma análise, né? Na minha tese, inclusive fiz um estudo teórico sobre o Bender, exatamente para buscar trazer um panorama estruturado sobre o que ele traz de proposta, né? Vocês podem encontrar lá, quem tiver mais interesse. E aí, a primeira etapa que o Bender propõe, e ele coloca como uma das mais fundamentais de todas, seria a introduzir o projeto. Ou seja, a introdução do projeto. Porque aqui, como ele diz, aqui a gente não pode economizar. A gente tem que investir. Porque é aqui que a gente vai conseguir engajar o aluno. Se essa etapa não funcionar, o projeto vai ficar, vamos dizer assim, limitado até o final. Então, a gente precisa colocar o aluno no contexto, no universo, e fazer ele emergir no universo daquele problema e, de alguma forma, tomar aquele problema como um problema para ele, um problema dele, se envolver nisso. E aí a gente pode usar vídeos motivacionais, vídeos que tanto envolvam a questão motivacional para entender o impacto do que eles podem desenvolver solucionando aquela questão, entender a importância daquele problema, quanto a gente pode usar materiais que deem uma visão de conhecimento do problema para que os alunos comecem vamos dizer assim, a tomar conhecimento desse olhar, de tudo que vai ocorrer ali. Então, o Bender chama isso de ideias âncora, né? Então, vou estudar o contexto de um exemplo que ele traz no livro, de cedros, de uma fazenda de cedros. Então, assim, desde por que é importante aquele cedro, por que é importante a gente buscar usar aqueles cedros com aquelas árvores com cuidado para não destruir elas, como o conhecimento sobre que tipo de cedros tem em cada região, enfim, tá? Então, assim, isso ele chama de ideias âncora. Depois posso trazer um exemplo aqui para vocês de alguma coisa que foi desenvolvida durante o meu doutorado, e aí vai ficar mais claro esse elemento. Então, esse é o momento de introdução do projeto. E aqui a gente também faz discussões, ele propõe muito a técnica do brainstorming, né, como um momento para que os alunos coloquem o que eles sabem sobre o assunto, o que eles acham interessante, compartilhem ideias do que é preciso fazer, né? E aqui, pensando em aprendizagem, a gente já pode estar entendendo também aquilo que o aluno já sabe sobre o assunto, aquilo, né? Então, a gente já começa aí também a ter elementos, o professor ter oportunidades para serem aproveitados. Então, feito esse momento que é coletivo de introdução do projeto, com todos os alunos, a próxima etapa para o Bender seria planejar o trabalho em equipes. Isso envolve tanto dividir a turma em equipes, e ele não coloca um critério para isso, né, específico, se afinidade, se enfim, se o professor escolhe, se os alunos escolhem. Isso é o professor, que baseado em outras experiências, aí tem outros livros, outras literaturas que podem nos ajudar, mas dividir o grupo. E aí, o Bender propõe assim, naturalmente a gente não tem o tempo que a gente quer. Então o professor faz uma estrutura, um esqueleto muito aberto, com datas, com ideias, e os alunos, depois de divididos, eles montam um planejamento do próprio grupo em cima desse calendário geral que o professor estabeleceu. Então, se o tempo sala de aula vai dar, não vai dar, vão dividir tarefas, não vão dividir tarefas, quem vai fazer o quê, né, quem vai ficar responsável pelo quê. E o Bender diz que não há problema de que se dividam tarefas e que as características naturais dos alunos sejam exploradas nesse momento, ele inclusive incentiva. Enfim, então tem esse momento de planejamento, o professor não é ausente nesse momento, o professor sempre está presente, mas muda a ideia de contrato didático, né? Aqui o professor passa a atuar como orientador, né? Na ABP o professor atua como orientador e não como o definidor de tudo. Esse planejamento, o grupo pode fazer um brainstorm,
perguntas que derivam da questão motriz e vai partir para o primeiro momento de solução do problema propriamente dito, que seria desenvolver uma pesquisa sobre aquele assunto, buscar responder as questões que eles mesmos desenvolveram, questões que surgiram lá no brainstorm geral da turma, enfim. E, embora seja assim, possa ser considerado uma etapa posterior, na prática, a etapa seguinte costuma ser concomitante, que é, ao mesmo tempo que faz a pesquisa, começa a desenvolver os artefatos, seja uma versão inicial desses artefatos, enfim. Na prática, as minhas experiências mostraram que se desenvolvem de forma concomitante. Feito tendo já alguma coisa estruturada, tendo feito essa pesquisa, etc., os alunos são incentivados a fazerem uma reunião de grupo avaliando o que foi desenvolvido até então, de preferência com a presença do professor, orientando nesse sentido. Porque os nossos alunos, em geral, não estão acostumados a trabalhar, eles têm dificuldades para fazer esse tipo de coisa, tá? Na prática, é isso que acontece. Então, o grupo faz uma avaliação sobre aquilo que ele já desenvolveu, que deu certo, que deu errado, enfim, né? E elenca outros pontos que precisam ser investigados, que precisam ser aprimorados ou aprofundados, e segue-se uma nova sequência de uma nova pesquisa, um novo desenvolvimento de artefatos. Não, vamos dizer, esse processo ele não é limitado, ele pode ocorrer quantas vezes for necessário, desde que caiba dentro da ideia geral do projeto, certo? Então, 2 fases de pesquisa e desenvolvimento, uma fase é pouco, normalmente 2, 3, enfim, aí depende, certo? E aí, uma vez se parte para esse desenvolvimento final dos artefatos, e aí vem uma parte de avaliação mais profunda, mas nota que nesse processo todo o professor esteve avaliando e os próprios alunos estão se avaliando. Mas aí o Bender propõe um momento onde possa haver, inclusive, uma interação entre grupos desenvolvendo uma avaliação por pares, né, para que eles façam ali as suas análises, seus comentários, porque na maioria dos casos, um grupo buscou uma solução, outro grupo buscou outra, e eles podem se complementar em relação aos olhares que até então um grupo não tinha tido e o outro não tinha tido. Ah, então, tem esse momento. E uma etapa final, tentando simplificar, uma etapa final que é também muito importante, é o que o Bender chama de publicar os resultados. Eu uso o termo divulgar, tá? Porque publicar parece que tem que ser um paper, né? Um artigo. Né? Então, divulgar os resultados. E isso ele diz que é importante que essa divulgação, assim como o problema é um problema autêntico, que a divulgação também seja autêntica, ou seja, que extrapole o limite da sala de aula. A ideia de divulgar não é fazer cada grupo apresenta lá na frente para a turma. Não, é buscar o contexto onde o problema está presente e fazer uma divulgação nesse contexto. Então, de repente, teu projeto era buscar uma solução para um problema do município, onde eles estão envolvidos. Então, marcar uma agenda com o secretário, com a pessoa responsável dessa área e apresentar o que eles desenvolveram para essa pessoa ou para a comunidade, fazer alguma coisa nesse gênero, de forma que valorize aquilo que eles desenvolveram e, ao mesmo tempo, traga a possibilidade de que aquilo que eles desenvolveram seja efetivamente implementado. Então, assim, de forma resumida, é isso. Introdução do projeto, sequências de planejamento... introdução do projeto, planejamento em equipes, umas sequências de desenvolvimento de pesquisa e de artefatos avaliados ao final e reestruturados para a etapa seguinte, uma avaliação mais completa por parte do grupo como um todo e a parte de divulgação dos resultados. Perfeito, Termar. Então, assim, tu poderia nos contar, que já estou ansioso para saber, né, de alguma experiência prática tua ou de alguém que tu conheças, né, com a BP, detalhar um pouquinho da implementação, dos desafios, assim, né, e como foram superados esses desafios, se o problema foi resolvido, né, entre aspas, e foi que artefato foi construído. Poderia nos ilustrar um pouquinho a questão da BP? Posso sim, eu acho que isso até vai esclarecer um pouco mais algumas dúvidas que os ouvintes podem ter, tá? Então, eu vou trazer o exemplo que eu acompanhei e depois, ao falar dos desafios, eu conto alguns desafios mais gerais, assim, de diversas experiências, tá? Quando eu acompanhei no doutorado, uma proposta eu fiz um primeiro momento com 2 professores interessados, um era da área de física e o outro não. Na metodologia, então a gente fez uma etapa de conversa, eles não conheciam a metodologia, então a gente fez uma etapa
de apresentação da metodologia para eles, etc. Então, foi um primeiro aprofundamento. Acompanhamos eles e ajudamos eles no período de planejamento. E aí eles efetivaram, sendo que eu acompanhei os dois, mas registrei para fins de estudo o da área da física, tá? Então, assim, o que foi a proposta? Como se desenvolveu aqui na região de Osório, a gente sabe que a região de Osório ela é muito rica em recursos eólicos, né? Então, tanto é que a gente tem um dos maiores parques eólicos da América Latina aí. Então, pensando no que ela ia trabalhar, que era um pouco a parte de eletricidade, né, em geral, a pessoa achou interessante explorar essa questão dos recursos eólicos, né? Por outro lado, ela trouxe algo que até hoje eu procuro colocar quando eu desenvolvo a BP, que era um olhar social para o problema e para as soluções do problema. Então, assim, uma das coisas que de certa forma inspirou essa iniciativa foi um projeto que existe chamado Litro de Luz, que é um projeto brasileiro, né, que busca desenvolver soluções de iluminação para regiões carentes. Então, começou com a ideia aquela de um litrão de PET, né? PET, da garrafa PET. Isso, com líquido colocado no telhado, né? Aproveitando a luz do sol. Mas isso se desenvolveu. Então, inclusive, foi organizada uma ONG que trabalha com soluções, inclusive, de iluminação pública. Eles fazem, a partir de canos de PVC e placas solares, postes de iluminação pública usando fitas de LED e a garrafa PET como para evitar o contato da água nos dias de chuva, etc. Então, ficou Litro de Luz. E mais recentemente, inclusive, eles desenvolveram uma lanterninha de mão para o pessoal da Amazônia, tá? Que foi um projeto que eles desenvolveram. Então, inspirado nisso, a professora que estava trabalhando, ela se perguntou, por que não usar o potencial eólico para desenvolver esse tipo de iniciativa? Será que nós não temos comunidades ou situações aqui na região que precisam disso? E aí ela trouxe essa ideia, né, e colocou no pré-planejamento dela, colocou como questão motriz, eu não vou lembrar literalmente a questão motriz, mas era algo como construir soluções de iluminação pública para regiões carentes, usando o potencial eólico da região, onde a gente está, da região de Osório, né? Então, de outra forma, foi isso. E aí, na etapa de introdução do projeto, eu acho que ela foi extremamente feliz, porque ela trouxe um vídeo, inicialmente de um prêmio Nobel de Física, falando sobre a relevância da física para o aspecto social da humanidade. Então, por que é importante estudar aquilo ali? Como a física impacta o desenvolvimento de tecnologia e como essa tecnologia ajuda os diferentes povos do mundo. E, na sequência, ela trouxe alguns vídeos do Litro de Luz, que eles têm, alguns vídeos institucionais, apresentando esse trabalho que eles faziam, essa solução do poste, iluminação, etc. Né? E ela conseguiu fazer isso com tanta maestria que depois desses vídeos, depois dessa introdução, dessas âncoras que ela fez, quando ela foi apresentar a questão motriz aos estudantes, né, a questão motriz já estava apresentada. Os próprios estudantes já disseram, professora, vamos fazer um desses, mas usando um gerador eólico, vamos fazer esses postes de luz usando gerador eólico. Então foi natural. Eu acho que ela conseguiu fazer com que os alunos tomassem aquilo para eles, e aí a pesquisa começou a se desenvolver. Ela fez ali, então, um brainstorming com os alunos começaram a dizer, a gente precisa entender como é que funciona o aerogerador, a gente precisa buscar onde é que a gente vai usar isso, a gente precisa buscar como que dá para construir, será que qualquer aerogerador serve, quanto que tem que gerar de energia, coisas desse tipo. Dividiram os grupos e começaram a trabalhar. E aí, pensando no fato de que os grupos não estavam acostumados, os alunos não estavam acostumados,
ela buscou algumas alternativas didáticas, algumas estratégias didáticas que o Bender traz, e que é natural da aprendizagem baseada em projetos, como, por exemplo, faltou o nome aqui, webquests, lembrei. Tá? A Quests é missões, as missões. Você joga RPG, sabe? Adora Quest. Eu passo o dia inteiro fazendo Quest. Eu vou voltar aqui, então. Então, pensando na ideia de que os alunos não estavam muito acostumados com a ABP e precisavam de uma certa orientação, a professora usou uma estratégia didática prevista pelo Bender e por outros autores, que foram as webquests. Ela identificou alguns pontos que eram nevrálgicos, que os alunos demonstraram necessidade de saber a partir das discussões, e construiu essas webquests, né, que são, na verdade, roteiros de pesquisa abertos, né, não são uma coisa muito fechadinha, mas onde ela orienta por sites interessantes, sites confiáveis, e faz alguns questionamentos para que os alunos respondam. E aí eles foram atrás e pesquisaram diferentes fontes de energia, foi um dos webquests que ela fez. Outra webquest que ela fez foi sobre os diferentes tipos de aerogerador. E aí eles perceberam que não existia só aquele aerogerador que eles enxergam aqui, né, que parece um ventilador, existiam outros de eixo vertical, aqueles de eixo horizontal. E aí eles começaram a enxergar qual era a vantagem e desvantagem de cada um. O de eixo vertical não precisava ter uma parte móvel, contatos elétricos móveis, enfim. E aí cada grupo, no seu planejamento de equipe, que foi a etapa seguinte, escolheu seguir por rumos diferentes. Nós tivemos alguns que fizeram aerogerador de eixo vertical, outros fizeram horizontal, enfim. E eles desenvolveram. Nessa etapa a professora acompanhava nos horários de aula. Não foram suficientes os horários de aula, isso é uma das coisas que a gente sempre aponta, né? Precisa um contexto geral dar uma olhada para isso. E eles faziam fora do horário de aula, etc. E trouxeram para elas soluções. Num primeiro momento trouxeram um dia, fizeram uma rodada de conversa, inclusive, entre os colegas e tal, apontaram coisas que poderiam melhorar, junto com a professora, e tentaram melhorar um pouco o projeto, e realmente alguns ficaram bem bons, outros ficaram limitados, enfim, porque além de não estarem acostumados, os alunos também não têm essa cultura de desenvolver coisas, né? A cultura que a gente poderia dizer próxima da cultura maker, né? Que é algo que também a gente está imergindo, estudando um pouco agora. Então, tinha dificuldades, alguns dos pais ajudaram, enfim, a gente percebia. E aí desenvolveram alguns aerogeradores que eram capazes de apresentar uma iluminação mínima para situações como essa. Então, nesse sentido, se alcançou esse objetivo. Como era muito próximo do final do ano, teve uma limitação que foi a parte da divulgação dos resultados. Infelizmente, o plano original era de buscar comunidades onde a gente pudesse implementar aquilo ali, ou até mesmo no campus, né, regiões mais escuras do campus para testar e etc. E o tempo não nos permitiu. Então, eu entendo, hoje, olhando para trás, eu entendo que o tempo precisaria ser melhor organizado para que a gente pudesse alcançar todas essas etapas. Então, basicamente foi isso, mas o resultado foi bem interessante em função da proposta. Eu achei a etapa de introdução muito boa, e aí o desenvolvimento foi meio que natural. Tá? Mas, assim, pensando nas dificuldades que a gente enfrentou, foram várias dificuldades, algumas facilmente superáveis, outras não. A gente esperava ter mais, vamos dizer assim, oposição por parte de alunos e de pais, né? Porque, afinal de contas, não é a aprendizagem aquela tradicional, e vestibular, etc. No contexto da nossa escola foi bem tranquilo. Como os alunos compraram a ideia, e aqui o Instituto tem muita cultura de pesquisa já no ensino médio, né, de iniciação científica, etc., foi mais tranquilo esse ponto. As dificuldades foram um pouco maiores na questão de falta de costume, falta de experiência dos alunos, tanto com metodologias mais abertas assim, né, quanto com relação a desenvolver algo, né? Eu acho que a pandemia escancarou isso muito, né, da incapacidade do que os alunos têm e em parte culpa nossa, né, de gerirem sua própria aprendizagem, né, de serem responsáveis, assim, eles sempre esperam algo estruturado do professor.
Então isso gerou um pouquinho de problema. O acesso a materiais por parte dos alunos, que todos conseguiram, mas alguns apontaram que não era a coisa mais simples. E falta da estrutura também da escola de proporcionar um espaço adequado para isso, né? Um espaço maker, onde tivesse ferramentas, onde eles pudessem. A gente tentou, a professora tentou contornar isso com atividades no laboratório de física, trouxe algumas ferramentas. Os alunos tentaram contornar isso trabalhando em casa com alguns pais, buscaram alguns pais que trabalhavam com atividades mais manuais, assim, até manutenção de algumas coisas, todos se ajudaram. Mas é um espaço que, se tem a intenção de tornar uma política da escola, precisa se pensar nesse espaço. Mas não é impossível fazer sem, tá? Então isso ficou claro também. E de forma geral foram essas, assim, as dificuldades enfrentadas, as mais relevantes. Um outro ponto que também, para mim, pesquisador, na época chamou muita atenção, foi uma tendência que os alunos demonstraram de focar muito mais no artefato do que propriamente entender o que eles estavam fazendo na época. E isso é uma coisa que o professor precisa ficar atento no processo. Tá? Se a gente parar para pensar, não me parece natural desenvolver um aerogerador sem entender a física do aerogerador, né? Mas os alunos, talvez um pouco muito é ótimo, talvez em função do costume de que a prova, eu passando na prova tá ok, tentaram levar essa cultura para aprendizagem baseada em projetos. Então, se meu projeto funcionar, tá bom. Então, uma vez que ele acendia o LED, não era tão importante o resto. E aí a professora tinha que constantemente chamar a atenção e destacar esse ponto, porque era um problema que ela estava identificando. Mas um parênteses, desculpa, só um parênteses, mas é muito comum nas feiras de ciências das escolas, às vezes, né? Se acendeu a pilha ali, se o limão se ligou a pilha, sei lá o que, deu. É o que eu quero mostrar. Funcionou o vulcão ali do gelo seco, tá? Não sabe nem porquê, né? É interessante todo o processo que está envolvido ali, às vezes não fica meio escanteado, né? Porque ele quer ver o resultado para ter avaliação e para acabar com aquela proposta, se livrar daquele trabalho, né? Isso é interessante ver que ocorre também na BP, né? Ocorreu também. Eu acho que é uma coisa muito ligada à cultura que os nossos alunos têm hoje, enfim. Estou eu aqui fazendo hipóteses, levantando hipóteses. Mas é algo que o professor precisa ficar atento e, de alguma forma, precisa chamar atenção, precisa achar uma estratégia para fortalecer. Porque, notem, eles enfrentavam vários problemas. Professor, não está acendendo. E eles, não era natural para eles se reportar ao entender como funcionava para saber o que estava acontecendo. Isso teve que ser fomentado pela professora, né? E o que, de certa forma, reforça também, para mim, né, reforça a ideia de que é uma proposta entre professores e alunos. Não é uma coisa unicamente do aluno, né? A figura docente, ela não é excluída nesse processo. Muito antes, pelo contrário, ela é fundamental. O que muda é a forma como ela atua, né? Ao invés de trazer o conteúdo pronto, ela atua ali orientando o aluno, precisa atentar para isso, para aquilo, etc. E vamos lá no laboratório, vamos pegar o voltímetro, vamos medir como é que está, o que está gerando de diferença de potencial, vamos, né? Será que é o suficiente? Quanto precisa para o LED acender? Como é que funciona esse LED? Qual é a física do LED também? Tudo isso pode ser abordado, são possibilidades muito ricas. Mas, por vezes, pela falta de experiência dos alunos e pela cultura com uma metodologia mais tradicional, eles tendem a simplesmente passar por cima dessas questões, e aí a figura do professor se demonstra mais do que nunca fundamental. Eu acho que pode até ter algo planejado, já como a questão veio do professor mesmo, junto com os alunos ali, mas o professor teve um pré-planejamento, ele poderia ter uma estrutura, né, de algumas aulas em que tu fosse fazer, mesmo que seja a resolução de um problema, algo mais ativo, que os alunos se envolvessem na construção desse conhecimento que seria necessário para eles entenderem, né? Claro, né, dessa maneira talvez não seja algo tão positivo quanto se eles realmente pensassem, nossa, eu preciso aprender como o gerador funciona, né?
mas ainda assim pode resolver um pouco o problema. Se eu tiver no planejamento algumas atividades estruturadas para desenvolver esse conhecimento. É interessante isso que tu fala, Tobias, porque às vezes a gente, falando de metodologias ativas em geral, a gente tende a descartar totalmente algum olhar, algum momento mais tradicional. E a ABP e o Bender, eles deixam claro que isso não precisa acontecer. Inclusive, tem um instrumento que o Bender propõe, uma estratégiazinha, que ele chama de mini lição. Claro, eu estou falando aqui os termos do livro traduzido, que foi o que eu estudei, porque era aqueles que chegaria mais fácil aos professores, tá? Então, essa mini lição, o que é? O que ele diz assim, em alguns momentos vão surgir dúvidas, os grupos vão trazer questões que eles não conseguiram entender, ou que eles não conseguiram desenvolver, e não há problema nenhum de que o professor atue ou mesmo convide especialistas para apresentar uma mini lição para os alunos. O que ele propõe apenas é que isso não tome a maior parte do tempo, que sejam realmente mini lições. Ele fala ali em torno de 15, 20 minutos, ele fala 15 minutos, né? Mas de momentos assim, é uma dúvida mais geral, pode ou fazer uma mini lição com aquele grupo, ou fazer um momento mais geral. Diz, olha, gente, olha aqui, vocês não estão... Professor, mas o que é essa questão de indução eletromagnética, etc? Deixa eu mostrar para vocês. E não tem o problema de fazer uma exposição nesse momento. Mas nota que mesmo a exposição, ela surge da necessidade que os alunos demonstraram. Então, ainda assim, ela tem sua relevância naquele contexto. Então, tem que ver qual é a estratégia que mais fica adequada naquele contexto, tomando cuidado de não fazer disso a regra, né, de forma a fazer a BP a partir somente de exposições orais, né? Não é a ideia. Mas tem esse momento. Outra coisa que é riquíssima, que a gente na época não conseguiu fazer, mas a professora chegou a planejar, mas teve... Minto, a professora fez, eu esqueci disso. Ali na etapa de introdução ao projeto, ela fez uma visita técnica com os alunos na eólica, né, no parque eólico. Ela levou os alunos no parque eólico, tá? Então, isso foi interessantíssimo, porque colocou os alunos naquele contexto, já na etapa de introdução do projeto. Foi até a primeira ação dela, trouxe ali, e depois fez todo o restante que eu citei. Então, isso são possibilidades. Um outro ponto que é importante destacar, já a respeito dos desafios, essa falta de experiência dos alunos com a metodologia não é só com a metodologia como um todo, mas com cada elemento que ela usa. Então, por exemplo, trabalho colaborativo, que é algo que eu citei, que é central, os alunos não estão acostumados a trabalhar de forma colaborativa. Então, isso se torna mais um elemento dificultador. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar iniciativas de trabalho colaborativo antes da iniciativa da ABP. Pode desenvolver esses elementos, propostas de pesquisa onde eles sejam um pouquinho mais autônomos. Não precisa ser uma coisa, vamos fazer uma revolução. A gente pode ir inserindo esses elementos, preparando os alunos, fazendo avaliação por pares em outros momentos da aula, de tal forma que essas estratégias, esses processos se tornem naturais, e aí a gente traz a ABP e insere esses elementos lá dentro. Não vai ser uma coisa tão... não vai fazer uma ruptura tão grande para esses estudantes, né? Então, quase a ideia de tu quebra as habilidades que o aluno necessita, né, para ter um bom andamento na ABP e tal, e aí vai tentar fazer algumas atividades menores, né? Porque realmente, pensando no universo das metodologias ativas, ela é uma das mais revolucionárias, no sentido que vai mudar muito mais a sala de aula, né, comparado ao tradicional que vem sendo feito. E talvez possa ser feito, como tu está dizendo, algo gradual. Mas tu estava falando, eu lembrei de um livro, porque me parece que é interessante para o ouvinte, né, ficar muito claro a importância que esse problema, essa questão, tenha sentido para os alunos, né? Porque senão nada vai funcionar. Parece que ela é crucial, essa ideia de que o problema tem que ter um sentido para os alunos. E aí eu lembrei de um livro que eu li quando eu estava até no doutorado. Ele não é um livro acadêmico, mas ele serviu de inspiração para o professor Eric Mazur, lá na Universidade de Harvard, né, ele fez uma versão da ABP dele lá, né, e ele se inspirou muito nesse livro, que é o livro Who Owns the Learning, né, do Alan November. Infelizmente ele não tem uma tradução para o português, mas lá o autor, ele traz, entre várias coisas, ele começa a se preocupar, o que leva o aluno a se engajar, né, numa atividade, num projeto, numa coisa assim.
E aí ele traz pela literatura, até influenciado pela teoria da autodeterminação, né, que fala de motivação, ele fala de 3 elementos principais: autonomia, domínio e propósito. E eu vejo isso na tua fala em todos os momentos, quer dizer, autonomia no sentido de ter uma certa flexibilidade, do aluno poder fazer escolhas. Será que eu uso o eixo vertical, o eixo horizontal, né, do gerador e tal? Esse tipo de liberdade motiva os alunos a se engajarem no projeto ou na atividade. Outra questão é o domínio, que é o que a gente estava falando agora, eu saber como aquela coisa funciona, eu ter um conhecimento mínimo para poder ir adiante, quer dizer, se eu não sei nada, eu vou ter muito mais resistência a me engajar. Então, se eu já tenho um certo domínio em alguma coisa ou outra, eu vou indo. Mas o autor, ele ressalta e faz um capítulo praticamente só sobre isso, na questão do propósito, né? Então, para ele, é o mais importante para o engajamento do aluno a questão do propósito. E aí também, elementos que tu foi trazendo, aí, como essa questão social, ela tem um apelo, né? Além da importância óbvia, mas um apelo para a motivação do aluno, porque ele vê a importância daquilo. Então, eu acho que a questão do propósito é muito legal. E só um breve exemplo, além do que tu já deu, que ficou muito claro, mas nessa atividade que é feita lá em Harvard, tem um projeto que eles começam com a questão, com um problema, que envolve a construção de instrumentos musicais com materiais de baixo custo. E é bem interessante, porque como é que o professor ele introduz essa ideia? Tem um projeto venezuelano, né, que é o El Sistema, em que é um projeto famoso, que eles, através da música, tentam tirar, né, tentam reabilitar socialmente, sei lá, dar uma chance para as pessoas terem uma profissão, alguma coisa assim, a partir da música. Então, eles fazem isso, eles constroem instrumentos de baixo custo e dão aulas de música, montam orquestras e tal. E o professor Eric Mazur, ele traz esse problema, mostra um vídeo bem parecido com o que tu estava falando da professora do teu projeto. Então, ele mostra o vídeo das crianças utilizando aqueles instrumentos e lança o desafio, né, para os alunos lá da Universidade de Harvard, que é construir, então, um instrumento que pudesse ser utilizado realmente, né, com essas crianças, sabe? Isso gera um apelo. Eu vi isso acontecer na prática lá, e eles ficam realmente empolgados em construir, porque uma coisa, claro, é construir um instrumento, outra é construir um instrumento que realmente possa ser usado recorrentemente, né, e ele continue funcionando. E para isso, daí tem todo o estudo de acústica, de ondas, né, ondulatória, que leva à construção do projeto. Mas eu acho muito interessante e ressaltar nessa questão de conseguir achar um problema que tem um propósito, né? Acho que isso é talvez um dos maiores desafios, mas é o que talvez leve a um resultado melhor na BP, no engajamento dos alunos. Não, exatamente, e isso está na origem da BP, no âmago da BP está essa questão do propósito, né? E eu tenho usado esse olhar, né, de um apelo social para aquilo que a gente desenvolve, porque me pareceu dar resultado. Esse exemplo que tu fala, a gente chegou na época a discutir ele, né, quando a gente estava lá na pós-graduação, a gente conversou sobre ele, não sei se lembra. Sim. E mais recentemente a gente está usando ele num dos alunos de mestrado profissional que eu oriento aqui da URGS do Litoral Norte. Ele acabou de implementar com a turma dele com esse olhar. Ele disse, como desenvolver instrumentos musicais que possam ser usados na musicalização infantil. Né? Sim. E aí, claro, ele direcionou um pouco para diferentes instrumentos, corda, sopro, enfim. E aí a gente teve bons resultados. E ele está desenvolvendo um site totalmente adaptável, né, personalizável, digamos assim, que vai ficar à disposição do professor, com vídeo, com mini lições em forma de vídeo, com material sobre a teoria da física, a teoria da parte da musical, né, a física ali dos instrumentos musicais. E esse vai ser o produto dele, vai ser um site que ele vai disponibilizar para os professores que quiserem explorar. Eles vão poder pegar aquele código-fonte, aquele site original, e adaptar a sua realidade, incluir algumas coisas e desenvolver. Ele teve um bom resultado, sabe? A gente conseguiu ali verificar através de mapas conceituais iniciais e finais da proposta como modificou a visão dos alunos sobre a música.
porque ele começou com a questão de música, de musicalização, e os alunos tinham aquele enfoque muito direcionado à música, afinado, desafinado, som alto, som, né? E os resultados finais mostraram que ao trazer as mesmas ideias, os mesmos conceitos, eles já trouxeram com conceitos físicos juntos. Então a ideia de volume ser um som alto ou baixo já modificou, né? Mas não só isso, muito mais outros conceitos, frequência, aquele olhar físico por trás do processo todo modificou, que era o objetivo, né? Já que a disciplina era de física. Então, são resultados assim, muito interessantes. E uma coisa que tu falou também a respeito das dificuldades que os professores têm é que o Bender traz a possibilidade de fazer projetos curtos. Ele diz que isso é possível, tá? Às vezes é um pouquinho difícil, mas é possível. O que facilitaria a difusão da metodologia, já que o professor poderia fazer uma experiência curta, né, de projetos, trabalhar com a ABP num contexto de tempo menor, uma coisa mais pontual, a fim de testar, né, de ver como é que se desenvolve no contexto dele, de repente se sentir um pouco mais seguro para avançar. Não tem que usar todo um trimestre necessariamente para depois não deu certo, né? Não é que não vá dar certo, mas é um medo do professor investir todo um trimestre, por exemplo, e sendo que ele tem dúvidas da efetividade da metodologia porque ele nunca trabalhou. Então tem essa possibilidade, tem várias características que o Bender propõe que auxiliam na difusão da metodologia. Beleza. Então, Teimar, eu acho que tu já respondeu a próxima pergunta que eu vou fazer, né? Mas se tu tiver alguma coisa que tu queira adicionar, fica à vontade, né? Com base na tua experiência, então, e na literatura que tu estudou, como é que tu enxerga a inserção da ABP, então, no ensino de ciência na educação básica? Porque realmente é difícil tu olhar para o lado e encontrar alguém utilizando a ABP. A gente tem a informação através da internet, a gente recebe as informações e tem conhecimento de alguns projetos isolados. Então, como é que tu vê isso, de maneira geral, né? Principais dificuldades e como superar elas? Se tu quiser fazer mais um comentário sobre isso. Tá. Eu te diria, assim, que realmente, como tu colocou, a ABP, ela traz uma ideia de ser um pouco mais complexa de uma implementação do que outros métodos ativos que a gente tem, tá? A primeira coisa que eu acho que seria importante é, de alguma forma, promover interesse das partes envolvidas, né? Principalmente do docente, que vai ser a primeira barreira que pode surgir são as concepções do próprio docente sobre o que a ABP poderia trazer de benefício ou não, né? Associado assim com a política da escola. Às vezes a direção não... A nossa escola é voltada para a testagem, ela é para o vestibular, para passar no vestibular talvez gerem algumas dificuldades, tá? Mas a partir do momento que houver disposição dessas partes, é possível também promover uma disposição por parte dos estudantes para isso, né? Então, eu acho que o primeiro momento é essa sensibilização de todas as partes. Com isso feito, o processo se torna mais simples, tá? Aí a gente pode partir para outras coisas que a gente entende na busca de uma primeira experiência exitosa para esse professor, né? Que pode ser ele acompanhar alguém que já tem um pouco mais de experiência e com isso se inteirar e ver o que é possível fazer. Pode ser, inclusive, por exemplo, eu, Terrimar, trago uma experiência de ABP e os professores de outras disciplinas, ou meus colegas de física também, veem os resultados, veem o processo, ouvem os comentários dos alunos e começam a se interessar, como aconteceu aqui no IF, né? Foi pedido porque tivesse um momento de fala com os colegas apresentando a metodologia, os resultados, porque isso dentro da política da escola, de desenvolver iniciação científica, era muito interessante. Então, assim, eu acho que esse seria o primeiro passo. E o segundo passo seria entender que no processo de inserção da ABP, assim como qualquer outro processo, vão ter erros e vão ter acertos. Eu não posso esperar que tudo seja perfeito, que tudo saia perfeito. Não são exatamente com essas dificuldades que a gente vai aprender. Então o professor precisa ter consciência disso para ele não se sentir frustrado, né? E
E aí tem as variações que a gente pode fazer, que é tentar adaptar aquilo que é possível, sem quebrar os pilares da metodologia, ao contexto da escola. A gente não pode imaginar que existe uma receita de bolo. O Terrimar apresentou lá na nossa fala 8 passos, então tem que seguir esses 8 passos. Será que não tem alguma coisa que eu precise fazer nesse processo, que de repente vai fugir um pouquinho dos 8 passos, mas não vai quebrar os pilares fundamentais da disciplina? Ter essa flexibilidade, né? De ajustar e aí estar preparado para aquilo que pode vir, como, né, algum pai que não entenda e aí ter espaço para conversar com esse pai, os alunos que talvez num primeiro momento sintam assim, mas isso aqui é mais difícil do que eu havia aula e passar na prova, né? Então não quero, professor, isso aqui não é, eu quero vestibular. Então, esse tipo de coisas vai acontecer, pode acontecer, e a gente tem que estar preparado para negociar, para conversar, enfim, para discutir. Eu acho que esses são os principais passos. E se for possível ter alguém que tem um pouco mais de experiência com a metodologia, fazendo um acompanhamento, ainda que não em loco, né, para que eventualmente a gente possa tirar alguma dúvida, né, conversar um pouco das angústias que surgirem, etc., eu acho que vai ser positivo para esse professor que está iniciando na metodologia. Para além disso, é estudar, é ler, né? É buscar conhecer as possibilidades, as ferramentas que a metodologia traz, não porque é uma receita de bolo, mas para que eu tenha conhecimento suficiente para ajustar aquilo que precisa ser ajustado no momento da implementação da metodologia. Né? Sim, perfeito. Depois dessa aula, né, Terrimar? Pois é, né? Que aula, né? Estamos bem esclarecidos aqui, né? A SEC da BP. Muito, muito esclarecido. E a gente faz uma pergunta que a gente costuma fazer para os nossos convidados, que é, considerando essa discussão, né, Terrimar, que tu vem trazendo, o que é para ti ser professor de ciências? Essa pergunta não é nada simples, né? Não é para ser. Não é nada simples. Então, normalmente a gente tem a tendência natural, a imagem do professor é alguém que ensina alguma coisa, né? Mas quando a gente entra nesse contexto e trabalha com a docência, a gente percebe que é muito mais. E hoje em dia eu acho que o desafio do professor vai bem além do simplesmente conseguir ensinar, se é que isso é possível, né? Mas guiar os alunos no processo de aprendizagem dele. Envolve um olhar até mais forte do que tempos atrás em relação à psicologia do estudante. Né? A gente tem diversos cuidados, diversos elementos que a gente precisa estar atento para ajudar esse aluno. Então, ser professor, muito mais do que dar uma aula, me parece ser uma figura de orientação aos estudantes. Uma figura que traz conhecimento, mas que, de certa forma, ajuda esses estudantes a se compreenderem, né? E trabalha esses estudantes de forma que eles consigam aproveitar o máximo, né? Desenvolver o máximo de suas capacidades, sabendo que cada estudante é um indivíduo, que cada estudante traz suas particularidades, suas limitações, né? E o professor precisa, de alguma forma, estar preparado para essa realidade, seja com conhecimento específico da sua área, seja com conhecimento geral, que envolve psicologia e outros tantos pontos. Né? Eu sempre, quando penso em ser professor, na atualidade, eu penso no trabalho que o Tobias desenvolveu em cima da autoeficácia. Porque por muito tempo, e hoje não é diferente, ainda permanece a ideia de que o professor de física bom é aquele professor que mete medo, é aquele professor que tem muitos alunos que vão mal e etc, porque ele cobra, etc. Não é que a gente tem que, de repente, abrir mão de colocar uma excelência na aprendizagem dos estudantes, muito antes pelo contrário. Mas quando a gente estuda, como o Tobias bem trouxe no trabalho dele de mestrado, se eu não me engano, né, foi da autoeficácia, né, Tobias? Como é que a nossa atuação como docente está impactando a autoeficácia, a capacidade dos alunos de se sentirem capazes de realizar alguma coisa?
não estamos nós, de certa forma, exterminando a autoeficácia dos nossos estudantes, de forma que eles olham para um problema de fiscal, isso aqui eu não consigo fazer, e nem tentam. E aí, se não tentam, como vão aprender? Né? Então, isso não é para mim, né? Com esse olhar de um professor que tem mais responsabilidade do que simplesmente trazer aquele detalhe, aquele conteúdo, é que eu enxergo o professor, e especificamente o professor de ciências. Na atualidade, ele tem desafios adicionais, né? Que tem muito a ver com aquela questão que a gente teve da epistemologia das ciências, de tentar, que a gente buscou sempre mostrar para os alunos que não é uma resposta definitiva, que tem suas peculiaridades, né? Mas que é uma boa resposta, que tem um processo muito interessante, né? Tentar mostrar isso sem fazer com que os alunos entendam que então a ciência está no mesmo nível de uma opinião pessoal, né? Então, todos esses elementos se compõem como desafios do professor de ciências. E o professor de ciências tem que ser aquela pessoa que de alguma forma colabora para o desenvolvimento dos estudantes, atentando para esses e outros tantos diversos pontos e cuidados, né? Oh, que show, cara. Bom, é complexo, né? Ser professor, então. Não é? Não tem como dar uma resposta assim direta, né? A gente acaba tendo que viajar um pouquinho. Não, mas é isso aí. E Terrimar, assim, para encerrar a conversa, porque está muito boa, né? A gente estendeu bastante porque tem assunto mesmo. E quando professores se encontram, assim, a coisa vai longe, né? Tu terias alguma indicação de livro ou artigo sobre o tema, né? Sobre a ABP para o nosso ouvinte, então? Tenho sim. Dependendo do interesse do ouvinte, a gente pode designar diferentes opções, tá? Então, assim, se o nosso ouvinte for um professor que se interessou pela metodologia e gostaria de tentar isso na sua sala de aula, mas de repente não tem tempo para vasta leitura, alguma coisa assim, se ele conseguisse, o ideal seria que eu indicaria, né? Não que não possa escolher outros, mas o livro do Bender. Eu acho que seria a primeira alternativa, tá? O livro se chama Aprendizagem Baseada em Projetos, Educação Diferenciada para o Século XXI. Está disponível em português, né? A gente encontra fácil para compra tanto a versão física quanto a versão digital do livro, né? Não é um valor muito alto e ele vai trazer toda uma conversa sobre a metodologia e também capítulos discutindo outros elementos e estratégias complementares, como ele tem um capítulo só para falar sobre avaliação por pares dentro do livro, ele tem um capítulo só sobre o uso de tecnologia, que é algo que ele destaca como muito importante dentro da ABP, ele tem um capítulo sobre avaliação formativa em geral, então tem um material bem completo, né, ali para quem quiser ler. Quem, de repente, também, se alguém quiser complementar isso com um olhar mais acadêmico, o próprio livro, a gente tem dentro da tese um estudo teórico sobre o livro, onde a gente faz uma análise etapa a etapa do livro que pode ajudar a entender a forma como o Bender escreve, porque às vezes ele vai e volta no livro dele, o que numa primeira leitura pode gerar um pouquinho de dificuldade. Então esse estudo teórico, por enquanto está publicado só lá na tese, mas pode ir direto no estudo teórico da tese, que pode ajudar alguma coisa. Mas isso já seria um aprofundamento para o professor, tá? Ou para o professor que quer desenvolver um pouquinho mais a parte acadêmica. O professor que quer implementar, de repente, se o livro for suficiente, beleza. Para esse mesmo professor, pensando assim em materiais que ele possa ter contato ou até mesmo utilizar numa primeira iniciativa para depois adaptar à sua realidade, tem o site do Book Institute for Education, que a gente pode deixar, eu tinha até aberto aqui. O site é pblworks.org. PBL de Project Based Learning, tá? Que é a aprendizagem baseada em projetos em inglês, né? Então, pblworks.org, tá? Eles vão encontrar material. E esse mesmo instituto, ele também tem um livro, Aprendizagem Baseada em Projetos, Guia para Professores de Ensino Fundamental e Médio, que pode ser acessado também em formato físico ou digital.
mas ele não vai trazer os detalhes dos porquês fazer cada etapa. Isso o Bender faz muito melhor, mas ele traz materiais também que podem ser interessantes. Para aqueles que pretendem, de repente, se aprofundar um pouco mais, com um olhar mais acadêmico, a gente tem o artigo da revisão da literatura, né, que eu publiquei junto com os orientadores, e a gente tem também outros livros que seriam indicados para dar uma visão mais geral sobre a aprendizagem baseada em projetos, e o primeiro livro que eu indicaria seria esse do Hernandes e Ventura, que pode também ser uma alternativa para o professor que queira ampliar as possibilidades. De repente, a proposta do Bender, que caiu muito bem para mim, não é a melhor para o professor, ele vai encontrar nos projetos de trabalho um perfil mais condizente com a realidade dele, e pode explorar isso, né, também. Perfeito, obrigado, Termar. E já te agradece, né, pela aula que tu deste para nós. E é sempre Super bom. Valeu. É muito bom ouvir, né, o Termar, porque ele transparece um sentimento que ele tem por aquilo que ele está falando, né? Então a gente percebe como tu gosta do teu trabalho, né? Tanto de ser professor quanto da própria abordagem que tu utiliza, né, da ABP. Isso fica evidente na tua fala, é muito legal, assim. Então a gente te agradece muito por ter participado conosco. E se tu quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, o espaço é teu. Não, na verdade, agradecer, né, Tobias, a oportunidade de compartilhar um pouco da ABP com os colegas, com os futuros professores, né, e eu acho que, assim, pensando numa mensagem final, eu convidaria aos colegas já formados e aqueles que estão estudando a exercitar a terapia docente, né, de pensar o quanto do que eu faço e do que eu acredito hoje realmente tem fundamentação direta em conhecimento atual, em resultados de pesquisa, e o quanto disso é influência de uma vida toda trabalhando com método tradicional, sendo aluno de método tradicional, às vezes não tendo a oportunidade de vivenciar como aluno metodologias ativas, etc., né? Convidar os colegas e futuros professores também a exercitarem essa terapia docente a fim de que se permitam experimentar outras alternativas, se permitam, vamos dizer assim, abrir o leque das formas de trabalho que usam, né? Experimentar outras alternativas, claro, com responsabilidade, ninguém quer diferente disso, mas experimentar, verificar essa possibilidade, ver o que funciona dentro da sua realidade, o que pode ser adaptado. Eu acho que é uma experiência importante, fundamental para professores e futuros professores, né? Já que muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de vivenciar essas alternativas como aluno. Beleza, show. Valeu, então. Valeu, obrigadão, cara. Hoje nós conversamos sobre aprendizagem baseada em projetos com o professor Terrimar Pascoaleto, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório. Se vocês tiverem alguma questão sobre o episódio, podem entrar em contato conosco através do site tendenciasecm.furg.br ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima!